Em 2008 foi lançado Batman: O Cavaleiro das Trevas, o segundo dos 3 filmes dirigidos por Christopher Nolan. Nesse vídeo eu vou te contar várias curiosidades sobre esse filme, que para muitas pessoas é considerado o melhor filme de super-herói e também por apresentar o melhor Coringa do cinema. Contudo, confira agora curiosidades sobre Batman: O Cavaleiro das Trevas. Antes mesmo de Batman Begins estrear nos cinemas, a Warner Bros. Já estava tão confiante no trabalho de Nolan, que começou a planejar uma sequência. Porém, Nolan só topou continuar, se pudesse fazer algo que superasse o primeiro filme, e assim eles deram início ao projeto. O desenvolvimento inicial começou no final de 2005. Christopher Nolan, David Goyer e Jonathan Nolan começaram a trocar ideias sobre essa sequência. O trio passou meses debatendo sobre como inserir o Coringa sem repetir fórmulas anteriores ou cair no exagero de vilão clássico de quadrinhos. O diretor Christopher Nolan usou o filme Fogo contra Fogo como uma referência direta para o tom realista, clima de tensão urbana e a relação entre herói e vilão. A icônica cena do assalto no começo do filme também foi inspirada em uma cena parecida de Fogo contra Fogo. As gravações desse filme começaram em abril de 2007 e foram até novembro de 2007. O filme teve cenas gravadas em alguns países como Estados Unidos, Reino Unido e China. Apesar do sucesso de Batman Begins, lançado em 2005, Christian Bale quase não retornou para a sequência. Ele diz que só aceitaria após ler o roteiro e confirmar que Nolan manteria o tom sombrio e adulto. Ele tinha receio de que a sequência pudesse ceder a pressões comerciais para um tom mais leve. No filme anterior, Bale enfrentou dificuldades para se mover dentro da armadura rígida, o que prejudicava cenas de luta e perseguições. Mas para esse novo filme, a figurinista Lindy Hemming desenvolveu um novo uniforme. Ela utilizou placas de fibra de carbono e borracha aplicadas sobre um tecido flexível. Essa inovação garantiu mais mobilidade, permitindo que Bale realizasse ações mais ágeis e realistas. Para dar ainda mais realismo ao personagem, Christian Bale emagreceu cerca de 9 kg para Batman Begins e se manteve para o Cavaleiro das Trevas, focando em resistência e agilidade para cenas intensas de ação. Para maior realismo, Bale fez grande parte das cenas de ação sem dublês. Para viver o Coringa nesse filme, o ator Heath Ledger passou por uma preparação de 6 semanas. Para você ter uma ideia, ele ficava isolado dentro de um quarto em Los Angeles, onde experimentava risadas, falas e trejeitos desconfortáveis. Além disso, ele pensava em coisas macabras e assistia e estudava crimes reais. Inicialmente, a Warner Bros. Se opôs em escolher Heath Ledger como Coringa. Eles queriam atores como Adrian Brody e Paul Bettany, porém Nolan insistiu em Ledger, enxergando nele a mistura ideal de doçura e loucura para o personagem. Curiosamente, anos antes, Ledger havia recusado o papel de Batman em Batman Begins. Heath Ledger aplicou pessoalmente a maquiagem do Coringa, criando um visual desgastado e irregular que parecia feito à mão com manchas e borrões, reforçando a ideia de que o personagem era caótico e perturbado, longe do estilo perfeito de maquiagens tradicionais apresentado nos filmes. O papel de Harvey Dent originalmente seria de Matt Damon, mas conflitos de agenda o impediram de aceitar o convite. Antes da escolha final, o estúdio considerou atores como Hugh Jackman e Mark Ruffalo. No entanto, foi Nolan que decidiu apostar em Aaron Eckhart, cujo carisma natural e expressão intensa foram cruciais para o promotor público que se transforma em duas caras. Kate Holmes, que interpretou Rachel em Batman Begins, recusou retornar para a sequência devido à incompatibilidade de agenda. Assim, Meg Gyllenhaal assumiu o papel e trouxe uma nova dimensão à personagem. Nos quadrinhos, o personagem Jim Gordon sempre usa óculos. Christopher Nolan queria manter esse mesmo visual aqui no filme.
Porém, nos bastidores, nenhum modelo da produção agradou a eles. Mas durante o ensaio, Nolan emprestou seus próprios óculos para Gary Oldman. O acessório combinou muito e assim os óculos do diretor foram usados pelo personagem. Christopher Nolan sempre teve Morgan Freeman em mente para interpretar Lucius Fox. O diretor considerava Freeman perfeito para o papel, pela combinação de autoridade, empatia, carisma e sua voz marcante. Em agosto de 2008, poucos meses após o lançamento de Cavaleiro das Trevas, Morgan Freeman sofreu um grave acidente de carro no Mississippi, que deixou seu braço esquerdo permanentemente imobilizado. Apesar disso, ele continuou trabalhando normalmente nos anos seguintes, incluindo o Cavaleiro das Trevas Ressurge de 2012. A cena em que o Coringa e seus capangas invadem a cobertura de Bruce Wayne foi a primeira sequência em que Michael Caine viu Ledger maquiado de Coringa. Ele ficou tão chocado e assustado que travou e esqueceu suas falas. Tempo depois, ele declarou que nunca tinha visto nada parecido em sua carreira. A poderosa cena em que Batman interroga o Coringa foi filmada em apenas 2 dias. A tensão e o jogo psicológico entre os personagens exigiram de Bale e Ledger performances intensas e autênticas, que ficou gravado como um dos momentos mais memoráveis e impactantes da história do cinema de super-heróis. Christopher Nolan sempre preferiu efeitos práticos em seus filmes. Falando nisso, para a cena da perseguição no túnel, foi usado um caminhão de verdade, ou mesmo foi preparado com um pistão hidráulico para fazê-lo capotar. E detalhe, a sequência foi realizada uma única vez, já que o caminhão não poderia ser usado novamente. Após o Coringa ser pego, Gordon é promovido ao cargo de comissário. Todos à sua volta começam a aplaudir, incluindo o próprio Coringa. Uma curiosidade é que essa atitude do Coringa não estava no roteiro. Ledger simplesmente improvisou esse gesto que acabou sendo mantido no filme. Nolan considerou esse momento perturbador, mas ao mesmo tempo chamativo e decidiu mantê-lo. O hospital destruído pela explosão, na verdade, era uma antiga fábrica de doces em Chicago. A produção aproveitou a demolição autorizada pela prefeitura para transformar o local no Hospital Geral de Gotham. Para capturar a cena, foram instalados explosivos reais e mais de 20 câmeras em diferentes ângulos. A reação do Coringa foi improvisada por Ledger. No roteiro, tudo deveria explodir de uma vez, mas houve um atraso nos explosivos. O ator então improvisou, ficando parado, mexendo no controle e fazendo expressões confusas e irritadas. Essa reação natural e inesperada tornou a cena ainda mais memorável, e Nolan adorou o resultado, decidindo mantê-la exatamente assim no filme. O Batmóvel usado no filme, conhecido como Tumbler, foi construído como um veículo real capaz de dirigir e realizar manobras radicais. Com um design robusto e futurista, o veículo trouxe um realismo impressionante às cenas de perseguição. Esse filme foi lançado em 14 de julho de 2008. Aqui no Brasil, ele chegou em 18 de julho de 2008. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, sendo o maior de 2008. Para você ter uma ideia, ele arrecadou no total mais de 1 bilhão de bilheteria e teve um orçamento estimado em 185 milhões. Fora isso, ele recebeu vários prêmios e críticas positivas, sendo considerado por muitos o melhor filme de super-heróis até hoje. O ator Heath Ledger infelizmente morreu em 2008. A causa da sua morte foi devido a uma overdose acidental de remédios prescritos para insônia, dor e ansiedade. A combinação dos medicamentos causou intoxicação, resultando em uma morte inesperada, e tudo isso aconteceu após as filmagens de Batman: O Cavaleiro das Trevas. Em fevereiro de 2009, Heath Ledger foi homenageado com o Oscar de melhor ator coadjuvante, justamente por sua atuação como Coringa nesse filme. Ele se tornou o segundo ator da história a receber o prêmio de forma póstuma, após Peter Finch em 1977. A estatueta foi entregue à família de Ledger e sua filha Matilda ficou como herdeira legal do prêmio.
preservando assim o legado do ator. Após o enorme sucesso de Batman, o Cavaleiro das Trevas, a Warner Bros. Naturalmente quis continuar com uma sequência. Porém, Christopher Nolan foi cauteloso e só aceitou a dirigir a continuação, pois segundo ele, não tinha uma história que considerasse digna de encerrar essa trilogia. A morte de Heath Ledger impactou diretamente os planos para o terceiro filme. Nolan então decidiu não substituir o ator e nem mencionar o personagem na continuação. A sequência acabou trazendo outro vilão vivido por Tom Hardy, encerrando a saga de Bruce Wayne de forma grandiosa e emocional. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos. Tamo junto e valeu!